começando mais uma edição do Fala VJ! Ah, sim! A gente está muito feliz, vocês não perdem por esperar quem são as duas estrelas que vão conversar com a gente agora. Estrelas dos anos 90, dos anos 2000, o telefone caiu. Léo Madeira e Penélope Nova. Que saudade! emoção estar aqui com vocês. Nossa, Saudade enorme de vocês. Incrível, Estrelas incrível. já foi, assim, um momento Maravilhoso, de humor, né? Eu já. acho que eu não vejo vocês há uns 15 anos, uai. Pra que fazer conta? Pra quê, né? É que Não, você nem parece pro- que rejuvenesceu, nem Penélope. pro- verdade, Ai, que amores. Eu concordo. Concorda? Concordo, Concorda? totalmente, É o totalmente. sobrenome, só pode ser. E o Dermato também agora. Quer fazer o verdade. publi agora? Vai aproveitar? Não, o Hamilton é incrível mesmo, mas ele tá super bem de publi, viu, querido? Porque ele sim atende estrelas, né? Meu amigo e tal. E daí, quem tem anjo da guarda tem Dermato incrível também. Mas tá Depois ótimo. passa o telefone pra gente, passa o contato, porque a gente está fazendo aqui, na verdade, uma espécie de celebração, né? Porque 2023 marca 10 anos do final da MTV Brasil, como a gente conhece, naquele fatídico dia ali, acho que foi 30 de setembro de 2013. E a gente gosta de começar falando um pouco do início mesmo, né? De como é que a MTV entrou na vida de vocês. Vocês assistiam a MTV antes de trabalhar nela? Como Pera, Léo, quantos anos você tem mesmo? 43. Tá, você é mais novo que eu, mas você já tinha idade pra assistir MTV. Sim, assisti o O Léo tá Cazé. chorando, tá emocionado, ó, Ai, tá gente. emocionado. Já começamos, mal Mostrei. começamos o programa, o cara já tá É chorando. muita emoção, é muita emoção. É muita emoção. É que eu lembrei da minha juventude, né? Assistia você, Cazé, assistia o Teleguiado, corria pra casa do colégio pra assistir 12:30, eu acho. E, né, Pê? Essa Nessa época você produção morava foi em Ceará super- ainda, Fortaleza? Morava em Fortaleza, estava no Colégio 7 de Setembro e tinha dia que dava pra ver, tinha dia que não. Mas era você que eu corria pra assistir, Cazé. Essa abertura, a É, abertura foi meu ídolo, total teleguiado, né? Assim, a abertura, você já tá, eu olhei e falei, Foi, gente, foi, é é. um teleguiado, tipo, muito, assim, Muita saudade dessa época, muito bom. dos melhores. Sei que é difícil fazer essa seleção, mas o teleguiado certamente é verdade, cara, por não isso é que a gente babação, amou, não. né? Era incrível, Não é babação, não. O realmente. teleguiado era foda demais, ao vivo, vários momentos antológicos. Sim, foi Putz, muito legal. Aqui não vai ter como a gente não viver, né, não rever várias memórias, então. Como é que Mas, a Léo, MTV você- entrou na sua vida? Boa, pra vai. você? Minha? Nossa, a MTV entrou na minha vida antes de ser a MTV Brasil, porque se eu tiver que pensar em MTV, meu primeiro contato com a marca é quando meu pai volta de Nova York em 1980 ou 81. E daí, videocassetes, fitas de videocassete Explica e, aí, obviamente... videocassete. Ah, não, busca no Google. Né? É mais fácil. E daí, meu pai tinha ido para os Estados Unidos com a minha mãe, ficado um tempo em Nova York, sei lá, coisa de 3 meses, uma coisa assim, férias extensas. Imagina, não é só videocassete, na época ainda tinha Super 8, então assim, ele filmou shows do Plasmatics, do AC/DC, e não tinha som, né? E aí, como a MTV lá era um sucesso, e os videoclipes exatamente nessa época estão nascendo e explodindo, ele gravou, sei lá, umas 4 fitas de videocassete, no seu tempo máximo, cerca de 2 horas, e trouxe para o Brasil. E eu passei muitas tardes, mas muitas mesmo, não só eu, ele, né, minha mãe, enfim, a família, vendo sem parar. Então tinha o clipe do Billy Idol, de Dancing With Myself, e os promos, né, que a gente também passou a desenvolver aqui, eu vi inúmeros deles nesse primeiro momento. E aí eu tinha menos que a idade que você falou, assim. Aí depois, trabalhando em gravadora, numa delas eu passei a atender a MTV, porque, né, eu já tinha o cabelo cor-de-rosa, o pessoal lá da Continental lidava mais com samba e sertanejo, falaram, eu acho que manda ela levar os clipes na MTV, daí eu conheci o pessoal do departamento artístico, e uma hora a Ana Butler me chamou pra trabalhar lá, falou, saí do mercado fonográfico para ir para a MTV. E aí, um outro momento, eu acabei virando VJ. E você já tinha cabelo rosa há 20 anos atrás, a 25 primeira anos vez, atrás. a primeira vez que eu pintei o cabelo de rosa foi em 93. Então, se a gente está querendo celebrar, né, já são 10 anos do final, que foi 2013, eu tive cabelo rosa 30 anos 30 anos atrás, 30. O que foi? Como é que você escolheu essa cor? Qual foi a sua inspiração? foi um drama. Boa pergunta, boa pergunta. Mas é legal contar que 2 anos antes eu tinha ficado careca, né?
tipo, naquela vibe bem Sinéad O'Connor e tal. E aí eu passei você máquina raspou meio a no cabeça, cabelo. tá. E é muito legal ficar careca, né? Eu passava o dia legal, me alisando, né? uma coisa muito legal. masturbatória, assim. Que tipo, você tem o boy, aí você passa a mão no cabelo do boy, raspadinho assim, é gostoso. Mas aí eu descobri que era a minha própria cabeça. Gente, era uma loucura, assim, até deixei o cabelo crescer, senão minha vida não ia andar. O rosa foi difícil de achar. Tem aquela rede, ainda tem aquela rede de salão, Sorro? Tem, Na época, eles eram muito modernos, mas muito. E aí, fuçando mesmo, eu descobri uma tinta japonesa que eu não conseguia ler nada nela, ela parecia uma gelatina plástica. E eu lembro que um dia alguém falou pra mim, não pode passar no couro cabeludo. Eu já tinha passado umas 200 vezes. Mas vai passar onde? E né? dormia. Não, mas era o lance de tentar não pintar encostar. a raiz. Imagina, eu passava filme plástico na cabeça e dormia pra tinta fixar mais no cabelo, enfim. Manchei muitas fronhas também. Mas você falou, mas eu trabalhava numa gravadora, aí fui trabalhar na MTV, mas você tinha feito um teste da MTV antes da gravadora, não Cara, tinha? como que você MTV sabe? pega pra criar. Nossa produção é maravilhosa. Porque ninguém sabe disso. Só fez uma pesquisa pra fantástica. você que tá assistindo, achando que a gente só vai falar de tudo que você já ouviu. Não! Ninguém sabe disso. E tem uma coisa muito doida dessa história. Bom, eu trabalhava no Iguatemi. Shopping Iguatemi. Shopping Iguatemi. Meus primeiros trabalhos, né? 18 anos, tinha cansado de ler o Guia do Estudante. Pesquisa, Google, Guia do Estudante. Não existe mais, mas enfim, havia. Li de trás pra frente pra trás. Mas muitas vezes não tinha nenhuma profissão que, de fato... Meu pai já tinha tesourado as duas coisas que eu tinha manifestado interesse, educação física com 14, que ele falava, vá, tomar vergonha, arrumar um trabalho de verdade. E depois eu fui me formar, educadora física Isso com o roqueiro 42 tava falando, Isso vale a pena a gente falar. Obrigada. Que é Marcelo Nova, né? Um dos grandes nomes do rock brasileiro. Pois é. Pra você Fundador ver do Camisa de Vênus. Não gostou muito dos empregos que você moderno apresentou. no trampo dele, bastante careta enquanto pai, o que é bom porque gera um equilíbrio. Mas daí teve esse interesse e depois de um tempo também quis fazer biologia marinha, que eu acho que eu também teria sido muito feliz fazendo, mas a faculdade só tinha, acho que era Angra e não sei se já tinha em Santa Catarina, e aí ele também me tesourou. Eu falei, então também foda-se, não vou fazer nada, porra nenhuma. vou trabalhar. Boa. E aí fui trabalhar no shopping. Uma loja de roupa. Numa loja, numa importadora. Outra coisa que também, ainda bem, não precisa ter mais, mas houve muito. Importava havia o quê? Cara, era uma loja de presentes muito criativos. Era uma loja massa no Iguatemi. Legal. Muito criativos mesmo, coisa que você só achava lá e tal. E aí depois eu fui trabalhar em loja de roupa. E aí, o que a gente estava falando do Iguatemi? Porque, enquanto eu estava trabalhando no Iguatemi, eu soube do teste. E meu pai falou, por que você não vai lá fazer o teste? Eu, tipo, Aquele tava... MTV pega pra criar, né? Eu não lembro o nome, 93. mas era uma seletiva. Sim. Foi em 93. Foi em 93. Foi o concurso que eu fiz. Foi. Exato, e eu trabalhava na Tantan, isso eu lembro também, já era loja de roupa, enfim. E aí eu, não quero, não era uma coisa que, nossa, tá. Só que a seletiva era ali do lado do Clube Pinheiros, que é colado no shopping Iguatemi. Sim. E daí eu falei, cara, quer saber? Vou fazer. Aí eu peguei a fila, fiquei na fila uma cota. Meu, demorou. Foda-se, vou embora. Tiraram uma foto, em algum momento, essa foto saiu num jornal. Sério? E eu estou na foto, na fila, pro teste da MTV que eu nunca fiz. Sério. E agora eu só quero saber se ela achou esse jornal. Porque não é sabe possível, quem deve ter como que ela feito? sabe? Quem deve ter feito essa reportagem? O Zeca Camargo. Porque o Zeca Camargo esteve aqui, nessa época ele trabalhava na Folha, e ele mandava as pessoas, os jornalistas da Folha, fazer essa cobertura aí do MTV Pega Pra Criar. Muito possível, porque como alguém pode saber? Eu não sei se eu ainda... Foram tantas mudanças de casa mesmo na vida, mala, some e tal. Eu tinha esse jornal, se é que eu não tenho, a minha fotinho, lembra a roupa que eu tô, tipo tênis, tudo, pra poder fazer o teste. Mas tem um teste teu, né? Eu já vi. Não, mas aí é o teste do valendo mesmo, aquele que eu ainda tinha os caninos prolongados de vampirinho, com cabelo... Fala um pouco disso. Como é que foi? Porque a gente costuma ainda falar também sobre a tipo, transformação das pessoas. Era peitos, né? Era super peitos, assim. Peitos era o apelido seu, né? Sim. Foi a Cassia que deu? Sim, e aí Conta a essa Ana... história, como é que... mas é que aí já veio via Ana Butler também, que daí virou Cássia com Ana, porque tinha dedo é 10. E aí um dia virou peitos, e aí peitos pegou, e tipo, fralda também começou a me chamar de peitos, e aí o Tia inteiro
inteiro me chamava de Peitos, e aí me chamava de Peitos na frente de qualquer outra pessoa da MTV. E daí, Peitos, aí eu mega peituda, sempre de decote. E aí ficou Peitos mesmo, então chama Peitos. Era Peitos, né? Meu apelido na MTV era Peitos, P de Peitos. Mas foi a Cássia que teve essa percepção. Foi num verão e daí isso veio. Se foi a Cássia que falou pra Ana e a Ana mandou, mas teve... Porque a Cássia também me chamou de Peitos, então teve esse momento criativo aí, Peitos. Você também foi chamado de Peitos, não? Não, de pintos também não. Não. Peidos? Também, não, isso... Cara de pau, madeira. Nunca tive, infelizmente, nenhum apelido, né, Casé, dado por um artista, assim, como a Cássia Eller. Não tem nenhuma história desse nível pra Mas contar. você tem um sofá de 3 lugares nesses que eu ia seus falar. lábios, né? Então... Quem me dava tem o apelidos? Quem me Tem um dava amigo, apelidos? um puta amigo, que quando o Léo Madeira surge como VJ, uma bioamiga, né, vira e fala, nossa, mas esse Léo Madeira que não é uma boca, né? É um sofá de 3 lugares. Massinho, né? Márcio. Lembro, um beijo pra ele. Márcio é Cris. A Penélope que me dava apelidos, né? Esse sofá de 3 lugares era um apelido recorrente que ela repetia sempre que tinha um convidado, né? A Penélope sempre teve, assim, a disponibilidade muito grande para me constranger, né? Não é nada pessoal, eu herdei do meu pai e certeza. ele fez isso comigo a vida inteira, então eu sigo passando adiante. Com certeza. Não, eu considero a convivência com a Penélope o meu primeiro intensivão de TV, porque eu tinha que ser muito rápido para conseguir me desconstranger no ar, né? Para conseguir, né, dar Por que alguma... você nunca me falou isso na época? Não é justo você falar isso agora. Mas Você tá se vingando? Você quer que eu fique constrangida? Imagina, foi bom, foi um desafio. Te fortaleceu o bullying, né? Não, foi um desafio, mas você foi uma pessoa que fazia bullying com amor. Esse é o bom bullying. Pra quem acha que não tem um bom bullying, esse é o porque fortalece. Com amor, porque quando você começou no ar, ela já era VJ já, é isso? Não tinha muito tempo. Não, mas ela já tinha esse jeito dela, sim, né? Sempre teve. Sempre teve, exato. É verdade. E aí ela talvez fosse um jeito dela também... Sim. Não, Penélope levava alegria, né? E leveza, todos os andares. Não, acho que era o que você a ia expressão dizer da sua era timidez. Que era um pouco do meu jeito de me sustentar Exato, naquela situação. E era exato, isso mesmo. era. A Madeira é um cara muito sensível e é muito louco, porque... Enfim, lógico, a MTV, eu acho que a maioria das pessoas ali sempre se deu muito bem. Eu não me recordo de... Porque numa empresa, né, gente, relacionamentos e trabalho, Difícil, pô. né, com cargos desafio, envolvidos, depois né, foi só ladeira abaixo egos nesse e sentido. tal. Então, assim, eu lembro muito disso na MTV, que a sensação de que era uma equipe, tava todo mundo ali, cumprindo seu propósito, todo mundo junto, querendo fazer dar certo, cada um no seu quadrado, isso era muito louco. E tendo dito isso, eu nunca tive nenhum problema com ninguém, mas quando eu conheci o Léo, e aí eu não sabia como que ia ser e tal, e a dinâmica da gente, de verdade, Deu assim, muito bem, né? foi tão legal, funcionou tanto, eu tenho tanta memória boa do pulso, do câmbio, né, e do convívio mesmo, assim. Não, e é um desafio enorme, né? Você trabalhar em dupla, assim, apresentando um programa. Não é uma coisa fácil. Assim. A gente nem sabia se era. Não, acho que a gente era muito diferente, não teve preparação, não sei se havia preparação antes para VJs ou houve depois, ou se isso nunca houve, né? A única pessoa que foi preparada foi a Sabrina Parlatório. Só ela? Ficou 12 meses sendo preparada. É sério? Quase isso. Quase. O resto, todo mundo era jogado, aos leões, e seja o que Deus quiser. Você vai descobrir se é bom agora. No valendo! Ar, né? Valendo! Porque você fez o Caça VJ, você foi selecionado através de um concurso, né? Exatamente. Foram várias etapas, né? Teve a seleção, foram 80 mil inscritos. Caralho! Foi um concurso grande da Coca-Cola, né? Sim. Enfim. Eu lembro E aí saiu muito do você? final. E o Rafa. E o Rafa Louço, é verdade. Ficaram 10, né? Ficaram 10 ali na semifinal, depois metade, aí... Ia sair só Olha um só, mas na hora ficamos com tanta Deus. dúvida. Ah, Pegamos mas dois. Divide o salário aí pelos dois, a gente fica com Foda, dois apresentadores. Foi foda. E dividiu o salário a carreira inteira, né? Esse foi o problema. Aí já jogaram você para fazer a dupla com ela. Exato. Era o quê? Era o câmbio esse? Pulso. O pulso. Como é que era o pulso? O pulso era diário, de segunda a quinta, 20 e 30. Ele trazia a inovação ao vivo, trazia inovação, não sei se era propriamente inovação, mas não passava o clipe inteiro.
O né? lance é que Cortava o Pulso, comecinho, cortava o o finalzinho. Pulso surge depois daquele racha histórico que a própria audiência tem a percepção da mudança de como a própria MTV encarava a sua programação. Sim, né? a música. Então, e a ideia de que o mercado fonográfico, então, teria uma participação maior, no sentido de que em 98 a gente passa a ter os clipes de axé, tem aquela, é um pouco uma celeuma, né? Acaba o lado B, acaba o Yo como era, né? Enfim, e usou do Fúria e tudo mais. E daí, na esteira disso, venho eu com o riff, depois de 1 ano, se eu não me engano, sem esse tipo de conteúdo voltado para rock pesado, porque 2002, a própria MTV né? não sabia. Tá, então tira. Mas gente, aí passa 1 ano e você fala, mas os clipes de música pesada continuam chegando, ou de rap continuam chegando, ou de alternativo, e a imprensa, e a audiência. Não, então vamos remodelar. E aí nisso, aquilo que a gente no TAR chamava, TAR, gente, amo, né? Talent and Artist Relations, you know? É isso. Mas lá no TAR a gente chamava de walk-on, que eram os programas que envolviam a participação, a visita de artistas, né? Pra falar sobre a agenda musical e tudo mais. E o Pulso surge meio que esse novo blend de, então é um programa de clipe, mas também tem entrevista, não precisa rodar o clipe todo pra ele ser mais porque já dinâmico. percebia que a audiência já não conseguia assistir um clipe inteiro, né? Já estava mudando. Exatamente. Curioso. E aí, esse é o diário, Esse é o momento que é que quando vocês eu fazem. saio do riff, aí é quando eu saio do TAR, inclusive. Porque pelos 2 primeiros anos que eu fui VJ, eu mantive a função de assistente no departamento artístico com o trabalho de VJ, porque eu só fazia o riff, aí depois eu passei a fazer o PIP, e aí de repente muda isso, fala, não, então vamos ter o Pulso, não, então a gente vai precisar de você todo dia, e aí não dá mais pra ficar aqui, foi difícil pra mim. Aí, tipo, carteira assinada, acabou, vai ser terceirizada, meu Deus, como vai ser? Enfim, abalo, né? Estrutural grande e tal, mas teve o Léo Madeira para me trazer esse porto seguro. Outro esse PJ conforto. também, né? Não é Mas já CLT. com um sofá de 3 reais, né, que me reconfortou diariamente. Não, e era uma época que ainda tinha estreias de clipe, né? O clipe, enquanto tal, ainda era uma coisa importante, que hoje é, mas de uma outra forma, né? Sim. Mas nomeado Nossa, como clipe muito ainda era, diferente, né? Fazia Não dá nem parte pra comparar. da estratégia de marketing das gravadoras, o dia do lançamento do clipe que acontecia aí. E eu lembro que tinha muitos termos em inglês mesmo, essa coisa de walk. Eu demorei um tempo para entender. Que porra é essa? TAR, walk on. Tinha um monte de coisa que eu não vou lembrar agora, mas tinha umas paradas que o que esses caras estão dizendo, né? Mas aí vocês fizeram muito. Bumper, bumper in, bumper out. Liner. Liner. Mas vou fazer um liner, não quero fazer liner. Mas aí. Pode escrever. Liner era mó chato quando você chamava um programa. Aí já de um VJ que você não gostava muito. Você falava, pô, logo mais vai ter. Teve um dia que você foi fazer um live no nosso programa e foi o dia que o Papa. Uau! O Papa, ele Sofreu um deu atentado. ele deu alguma declaração favorável ao casamento gay, algo assim. E aí você foi falar com a gente, aí lembra disso? Não, queria muito Qual a dizer opinião de vocês? Aí eu falei, pô, não tenho opinião nenhuma, porque eu não sou católico. Não sou católico. não sou gay. Mas aí eu cheguei na redação, o pessoal, porra, cara, você é gay, então você não falou que era católico. E o Cazé ficou assim, com uma cara de cu, né? Porque ele foi apresentar o programa, falar o assunto, aquele programa que se fazia no fim da tarde. Devia ser Vários, né? teleguiado, não devia ser o Não, teleguiado. porque o teleguiado foi pra tarde depois. Tinha no fim de tarde. Buzina! Porque eu acho que a gente tinha um crossover, não é? A gente Exato. se falava ao vivo. Buzina, acho que era depois. Não sei. Aí eu fiquei com aquela cara de cu. Aí você porque falou, porra, eu vou fazer um liner com esses caras, esses caras nem interagem, os caras não têm a intenção de promover o meu programa. Eu falei, puta, eu fiquei mal, porque o Cazé sempre foi meu ídolo, né? E aquilo ali eu fiquei culpado até hoje. Decepcionei, Tanto cara. que eu tô falando agora. Desculpa, cara. Desculpa, Cazé. Desculpado, cara. Desculpa. Então vocês fizeram vários walk-ons nos programas, Nossa, vários cara. artistas que Vai. Walk-on sem participaram. sair do lugar, né? Contem um pouco, Estacionários. então, dos mais... Estacionários. Eu mais lembro de emblemáticos. alguns. Lembra? Eu lembro de alguns. Eu lembro do Ed Mota, que foi um negócio, assim, pra mim, um acontecimento. Porque eu tinha na minha mente uma imagem do Ed Mota que eu acho que condiz com a imagem que a maioria tem. Aquele cara erudito.
aquele cara, né? Refinado. Porra, super. Tomando um vinho Um cara do que eu Porto, nunca me 5 da tarde. senti. Eu tava Ouvindo preocupada. Gershwin. Como é que eu vou exato? Como é que eu vou falar com interagir ele? com essa figura, entendeu? Não tô nem perto do patamar de interação. E aí ele chegou lá, sentou naquela piscininha que a gente tinha lá com a verdade. gente e começou a contar da adolescência, que ele era metaleiro. E aí, velho, tipo, e ele é super querido, super simpático. Encontrei com ele em mercados algumas vezes depois, ele sempre foi um querido, mas eu nunca esqueci do grau da energia mesmo que a gente trocou ali no dia foi realmente uma conversa, sabe? Porque o Alcon tinha, óbvio, é trabalho, não só nosso, como muitas vezes do artista, né? Eu nunca gostei particularmente de entrevistar artista, porque, né, artista costuma ser chato pra caralho, um bando de gente deslumbrada, arrogante. Não é bacana. Não, você né? Seu sempre pai teve- era assim? é. Não, meu pai, inclusive, é o lance dele, inclusive no próprio meio, né? Meu pai é o cara que escrotizava. Eu herdei muito do meu pai. Então, essa Sem coisa de dúvida. chegar e, tipo, tacar o Iconoclasta. foda-se. Exato. E você vê, amigo do Ed Mota. Eu ando me cercando dos melhores. Mas, enfim, de chegar causando e causar esse constrangimento até para situar as pessoas, ou tentar, pelo menos, trazer para a realidade, né? Sim. E os artistas, muitas vezes, porque aquilo, você tem uma função, você vai lá divulgar o seu trabalho, ou seu show, seu álbum, seja o que for. Então, assim, se você não tá afim, problema seu, é seu trampo. Nem todo dia o Léo Madeira, né, tava sorridente, ou eu, mas a gente tem boletos e não tinha mais carteira assinada. Todos esses dramas estavam ali no momento e a gente fazia o melhor que dava. Sim. Nem sempre as pessoas eram legais. Esse dia do Ed ficou essa coisa do tipo, cara, é tão legal você conhecer uma pessoa que é um puta artista, de fato, e tal, e é uma pessoa muito incrível. Não, aquele dia eu me diverti muito naquela Que legal. Agora que você falou, eu lembrei. Engraçado que as minhas memórias, as minhas lembranças são de coisas ruins, né? Mas é em que elas geral. marcam mais, né? Traumas marcam mais, né? Quando você perguntou, eu me lembrei na hora da Concrete Blonde, lembra da Concrete Blonde? Lembro. E ela foi lá tava no Brasil fazendo um show, e aí ela chegou lá, não sei se ela tava de alguma forma virou altera. A Concrete Blonde, era uma banda, mas Uma era banda. tão chata Mas a que ninguém lembra o nome vocalista, dela. lembra? Lembro. É, E eu esqueci ela o tava nome dela. alterada, e ela tava Sim? alterada, ela tava Tava olhando elétrica? assim. Não, ela tava tipo. Parecia que tinha tomado ayahuasca, assim. E aí ela começou Tava a na reclamar. força. Tava na força. E ela começou a reclamar que a gente tinha assassinado os indígenas. Nós, os brasileiros, tínhamos assassinado os indígenas. Ela tinha e tal. razão, né? Mas talvez não fosse o momento Não, ela melhor tinha ali. total Uma razão. visionária, no caso. Mas ali foi chocante, porque geralmente a gente não lida com esse tipo de situação, o né? objetivo. Sim, daquele momento ali, É, tava mas- para falar do show. Exato, mas o cara vai estar mal-humorado, mas não um artista internacional que era cercado Sim. também de aquela entourage, né? Penélope sempre foi muito boa de desmistificar os artistas, né? Eu achei, sempre eu aprendi muito com isso, né? Esse lado de desmistificar os artistas. Mas a Concrete Blonde estava ali completamente. Só que. Não, você não sei tem nem explicar. contato, né? Você não Me tem ajuda. ponto de contato. Por que você vai Exatamente, falar? exatamente. Uma situação delicada ao vivo, aí você chama o clipe, né? Nessa hora, tem sempre quem salva é o clipe, porque ou é o clipe ou você encerra e não tem muito pra onde ir. Eu não lembro exatamente como a gente terminou. se saiu dessa Vamos- situação. vamos- Eu lembro do fato. Lembra, né? Pitty, Xamã, Titãs. Até seu pai foi no Claro, Pulso, né? mas aí você Pulso não... era diário, tinha que ir todo mundo. Meus cachorros foram no Pulso no meu Seus aniversário. cachorros. É verdade! Mas o dia que seu pai Minhas foi, você não cadelas. foi. Por quê? Foi uma coisa que foi você não nada quis de entrevistar? Não, imagina. Não, quero entrevistar meu pai, vamos ficar constrangidos. Não, veja bem, não ia dizer nada que eu nunca tivesse ouvido, não é verdade? Provavelmente, mas provavelmente Não teve algumas nada a ver. circunstâncias. Viajava, Não, Você né? lembra desse dia que você entrevistou o Marcelo Nova sozinho? imagino. Por que eu não fui? Também não lembro. Não, imagino porque eu Eu não fui. lembro do. Você falou Humberto Gessinger, falou. Humberto Gessinger, Xamã, Pitty, começo de carreira, né? Sim. Lembro Estreando também, os muito primeiros legal. clipes ali com a banda toda, né? Ele falou Xamã também. Xamã, né? Xamã com o André Matos, Na época que a gente saudoso. namorava e tal. A Penélope começou a namorar com o André, né? Nessa época. E Exato. como é que é você entrevistar o artista que é seu namorado? É igual. Então, é igual, Quer dizer, não, você igual zoou. não é. Ah, igual o- entrevistar o o Léo An- Madeira, seria, sabe? Era um papo, fica com um climinha de zoeira. Vocês falaram no Fica ar, ó, fofo. que vocês eram um casal, tu chegaram Acho a que falar, já vocês... sabia que a gente Sim, era um casal sim. quando ele foi. Já era uma Não, coisa e
resumida. o André Como Matos fã era de heavy metal. muito diferente da Penélope, né? Só um Ele era pouquinho. tipo um cantor lírico que cantava metal, mas ele tinha uma sofisticação, assim, E ele né? era bem tímido, né? Ele era quieto e tímido, reservado. Exatamente. É motivo de assim, dificuldade de compreensão por parte da maioria das fãs do André, né? Que se dividiram rapidamente. Demorou para ter as pró-Penélope, mas elas começaram a surgir porque nos shows, né? Eu sempre fui muito solícita, né? E a mulherada louca, André, ai, fila, tal, e aí... Ai, vem aqui, aí botava no camarim, aí umas cenas muito maravilhosas do tipo... levantar as camisetas pra fora, assim, tipo, assina. Porque, eu queria pedir pra ele assinar aqui. Arranca! Aí botava os peitos da mina na bandeja. André, assina aqui, por favor. A outra, eu queria pedir pra ele assinar minha mão. Abaixa essa calça, vamos botar essa raba pro André assinar. E daí... As pessoas pedem pro cara assinar no peito e na bunda? Não, e às vezes Eu na não presença sabia do disso. namorado, que também era Você- fã do André. Então você pode, André, Penélope, pô, legal, você pode assinar. Aí a Assina a mina bunda tá da aqui, minha namorada aí, por vira a favor. mina na bunda e o cara tá aqui do lado achando da hora que o André tá Mas, assinando. pô, você na tem uma bunda da caneta? mina Eu dele. tenho, peraí. Acho que eu já Eu sempre guardo essa caneta aqui para esses momentos. É infalível. Enfim, é esse tipo de coisa. Tem mais? Maravilhoso, Impulso. pô. Maravilhoso. Acho que foram 2 ou 3 anos. Tinha o Tesourinho, lembra do Tesourinho? Nossa, que é o teve Tesourinho? Não lembro do Tesourinho. Tem uma história, desculpa, por favor. que é a história do Ruge. Que virou uma Banda Ruge. celeuma. A banda Ruge, que eram aquelas 5 meninas, né? Cara, Que era vamos tipo lá. um Spice Cê- Girls quando brasileiro. surgiu, Exatamente, sabe quando, exato. exatamente. Quando Girls surge Band. o tipo de jornalismo fofoca provocativo na TV, em algum momento, assim, me escolheram pra Cris, porque aí o Léo ficava mais protegido. Como eu tenho esse jeito, né, mais expansivo, pra dizer o mínimo, me chamaram e falaram, Penélope, a gente queria experimentar um jeito de entrevistar. E veja bem, a gente, como a gente já falou aqui, a gente não era preparado pra nada. Então, o único recurso que a gente tinha era o nosso próprio, né? Sim. Tipo, vai, seja você. Acredita, bonita, vai, né? E se vira. Então, a ideia, pelo menos pra mim, de me comportar de uma maneira que não fosse natural pra mim, já era muito desconfortável. E aí eu, nesse dia, recebi essa missão e ninguém sabe. Tá aí uma coisa que é até bom explicar, porque ninguém sabe. A missão era provocar as Ruges, no sentido de dar uma cutucadinha. Tinha um E VT também antes. foi uma VT que era uma preparação para uma cutucação, pergunta que era essa pergunta meio Mais maliciosa, venenosinha, que tá. eu não... Cara, Não faria normalmente. tem muitos defeitos, obviamente, não é todo mundo que gosta de mim, eu também não gosto de todo mundo, tá tudo certo. Mas essa não sou eu. Então eu não tava nem um pouco confortável. E eu lembro que eu tentei, eu fiz uma ginástica ali. Porque também, aí falando friamente, se você não for da banda Ruge, né, e receber aquilo no peito, pá, ou não for eu ou o Léo que estávamos ali na situação, se você apenas entender, ler ali a pergunta, não era nada demais, era algo como falar um pouco de que as boy bands e girls bands, né, portanto, eram produtos fabricados e teriam uma data de validade, né? Como é que vocês lidam com essa perspectiva De que sua banda vai acabar daqui a 6 meses. Acho que é uma banda que é muito legal fazer muito sucesso, mas que na história da música que envolve esse formato, né, isso não se sustenta por muito tempo. E não é, gente, não é nada pessoal, nunca foi nada pessoal, mas eu entendo que pareça porque sai da boca de alguém, esse alguém era eu. Mas a reação delas foi tão instantânea de tristeza. E eu, que já tristeza. estava desconfortável em fazer a Sentiram pergunta. desrespeitadas, E eu né? fiquei Com muito razão. mal, porque assim, tudo que eu queria era dizer, cara, eu não queria fazer essa pergunta. Tipo, eu tudo queria certo. abraçar todas e pedir desculpa, só que no timing do. Desculpa em nome da TV, de mim, antes de mais nada, e explicar o que aconteceu. Sabe quando você fala, velho, isso não foi ao ar, não ao vivo, não. E eu fiquei mal mesmo. E eu fiquei mal, só eu sei o quanto eu fiquei mal. Por mim. Porque eu fiquei naquela de tipo, eu devia ter dito não, eu nunca aceito fazer uma coisa que não funciona pra mim. E aquela vez eu também entendi que, pô, tá, não é legal, mas é só uma pergunta, entende? Pra elas não foi só uma pergunta, pra mim também não era só uma pergunta e ficou chato. E aí Elas acaba. reagiram como? Elas o álcool- reagiram- Não, foi horrível, porque daí entrou o clipe, elas foram embora mal. Não, uma delas respondeu, vou falar aqui pra quem respeita o nosso trabalho, foi né? pra esse lugar. E aí eu ali não Vocês podia que não dizer respeitam nada. o nosso trabalho, a gente tem muitos fãs que amam o nosso trabalho e tal.
se sentiu Horror, desvalorizados, né? Não E uma coisa é você debochar de um artista que não tá lá, outra coisa é debochar na cara também já dele. não é uma coisa que eu faria. Eu sou super zoeira, mas eu vou Sim. brincar com pessoas que eu conheço e com quem eu tenho intimidade e não tenho problema nenhum em ser zoada e tal. Uma Ficou brincadeira saudável, que não é para Gente, é só- constranger a Não, pessoa. e nunca foi. E foi exatamente, foi muito ruim, Foi assim. Então. Mas se tivesse rede social, vocês tinham sido cancelados naquele Não, dia. cara, e aí, Possivelmente. olha que Bem- louco, bem- né? bem- bem pensado. Aí fui gravar, porque eu participo do Canta Comigo, né? E daí, uma das Ruge teve lá. E eu encontro a mina no banheiro, a primeira coisa que eu falo, ai, pelo amor de Deus, eu preciso falar uma coisa com você. Isso. Porque assim, eu fiquei até aproveito agora, eu agradeço a oportunidade, porque fãs de Ruge, eu não tenho absolutamente nada contra o Ruge. Nunca foi uma coisa pessoal, então poder explicar, e mesmo pras meninas, né? Pra que isso, pelo menos depois de muitos anos, possa ser Você encontrou ela no camarim? uma delas. Uma delas no delas, camarim? ela falou, e justo uma que falou, eu nem liguei na época. Eu falei, poxa, encontrei a Ruge errada. Não adianta encontrar tinha que encontrar alguém que tivesse realmente se Se eu nem importado. liguei na época, ela lembrava, meu. Não tem eu como nem não liguei lembrar. na época, não. Não tem como não lembrar, porque É. isso ficou na memória dos fãs. Então, Entendi. eventualmente, quando o Ruge voltou, apareceu meia dúzia ali no meu Instagram falando, olha lá, você disse que as Ruges não caíam. E eu tenho essa política de que, tipo, putz, você acha que eu vou realmente... Nossa, meu Deus, No final das quantos anos. contas, acabou mesmo, né? Não, tudo acaba, eu também vou morrer, tá, gente? Deixa eu A própria falar. MTV acabou, A né? MTV. Por isso que a gente está Tá aqui. aqui. Mas isso acho que era um subproduto da linguagem subversiva, da vontade de arriscar. Não, eu acho é? que isso nunca teve a ver com a MTV. Não, Eu acho que isso foi um foi daqueles erros que, sabe, é normal. Tava mudando, né? A própria MTV mudou, e aí aquela mudança que você começa a perceber, é uma mudança que a gente tem que fazer porque é um sinal dos tempos. Mas em algum lugar eu acho que todo mundo, pelo menos eu, só posso falar por mim, mas pra mim ficou nesse lugar de tipo, eu tô me descaracterizando, entende? Eu não preciso me conformar. claro, A MTV nunca se claro. conformou com os tempos. A MTV determinou os tempos. Então, essa sensação de, vamos fazer o que alguém tá fazendo, já era estranha por natureza e certamente estava por trás também, né? Ainda veio para dar mais corpo pro meu mal-estar. E por isso que foi aquela caca, não tinha como não ser uma caca. Aquilo nunca tinha que ter acontecido. Eu devia ter dito, não, Cris Lobo. Mas um mal-estar no ar, ele se estende, né? Por muitas noites, né? Sim. Nossa, Não muitas sei. noites. Você lembra de alguns? Não, eu fico pensando, você, Cazé, que sempre foi super espontâneo, né? Você deu foras, Cazé? Você, Conta uns foras, você vai. teve noites meio sem dormir por causa de... Me conta, Cara, o primeiro conta aí ano pra foi muito gente. difícil. O primeiro ano, acho que foi o ano mais difícil, que foi o ano que eu fiz na verdade, o segundo ano, que foi o ano do teleguiado, né? Porque aí sim eu estava bastante exposto diariamente, né? Ao vivo, tendo que falar um monte de coisa. Então esse era um pouco... É chato mesmo, porque o limite entre o que é engraçado e o que não é constrangedor é muito Exato. tênue. Você tem pouco tempo ali, né? E você tem uma pressão, você está querendo entreter. Às vezes você passa, quando você passa do caminho, que você percebe que a pessoa reage mal, você fala, pô... E aí Você realmente jura é que isso difícil. aconteceu contigo, Cazé? Acontece, aí você fica meio mal. Pô. Eu fiz meio com a Marina Persson uma vez, eu fiz o negócio. Eu chamei a Marina no estúdio e derrubei farinha na cabeça dela, pô. E cara, não era pra ter feito isso, porque Era na divertido, verdade, né? era uma arma que a gente tinha no estúdio, porque era muito chato, que as pessoas não respeitavam e abriam a porta. do Nossa, estúdio. foi sem querer? Não, eu fiz aquilo de zoeira para que quando alguém Tá. abrisse a porta Sim, na hora errada, que a sim. gente estivesse ao vivo. Só que foi a Marina. Aí a Marina eu chamei ela. Porra, E eu esqueceu de chamei, desarmar a cara. Não, armadilha. esqueci não, e puxei de verdade. Então, foi muita sacanagem. aí foi mancada Só para fazer a palhaçada no ar. Então mas você aí fala, tudo puta. bem, é Não, válido, é mas você fala, válido. puta, meu, que merda. Pô, Marina, desculpa. Ela Você levou fica a meio. mal. Não, ela Não, ficou, veja porra, bem, ninguém mano. ficou leva... toda- Vamos lá. É, né? Imagina, você, não, Cheio de ninguém farinha, come cara. um banho de É muito farinha foda. assim, desavisado. É difícil, mas eu fico Mas imaginando. sai, né? Fico imaginando você fazendo os programas, pô, sobre sexo, por exemplo. Depois teve o Pipe, né? Primeiro teve o Pipe. Primeiro teve o Pipe. Primeiro Né, o Pipe que era com o Jairo Bauer, Isso, né? Jairo e a Didi. E a Didi. E a Didi. Então, que foi o aquecimento para depois Cara, mas o o Pipe ponto já P. foi muito sensacional, porque ele eu lembro como se fosse hoje, de eu entrando no estúdio
e estarem testando a moldura do Pipi, que era branca, né? E daí tava tendo esse debate e a maioria dizendo, não, mas preto, porque o preto que a gente tá acostumado e tal. E o branco era tão incrível, e eu que não apitava absolutamente nada, fiquei enchendo o saco de todo mundo que eu podia pra ser branco, porque o branco ficou muito legal. E acabou sendo branco e realmente ficou muito legal. Era muito incrível aquele cenário. As janelinhas recortadas, né? Onde o Jairo era o menino especialista, a Didi era a menina e eu era o ET. O que você fazia? Você era Eu Mônica era já um gênero Waldvogel. fluido, Você era eu era, Mônica sei lá, eu era Waldvogel ali. transgênero, eu não sei o que eu era. Mas era você que diabinho, distribuía as diabinho. bolas, né? Ali. Na verdade, não. Na verdade, as bolas eram arremessadas já intencionalmente. Era o telefone, Pela Pelo audiência. telefonema, né? Mas sim, havia essa liberdade, o combinado era esse. A ligação, né? O participante vai direcionar para alguém. Este eleito pelo participante começa respondendo e a partir do momento que ele dá a resposta, todo mundo se mete e constrói a resposta junto a partir dali. Então a gente vivia dando pitaco na resposta do outro e tudo mais. Só que aí e tinha também a limusine do Pipi, que era por si só um outro evento que uma vez por mês eu e Didi saíamos numa limusine no horário de happy hour, em bares ali por perto, pra bater um papo sobre pegação. Então a gente saía num bar, chamava uma pessoa, falava, vem com a gente numa limusine. Ia dar super certo Muito hoje. legal. Não ia dar processo, ia ser super tranquilo. A gente chamava as pessoas pra limusine e aí perguntava, e aí de pegação, sexo, o que foi? E aí as pessoas falavam, porque as pessoas falam, já estão no bar e tal. E aí isso entrava no meio do programa, tipo, pra chamar o intervalo. Mas o Jairo, um ano depois, logo, né, depois desse ano do Pipi, ele vai embora. Acho que ele foi quando ele foi morar em Florianópolis, se eu não me engano. E aí, vai continuar assim o Jairo? Não, então... Aí eu achei que o programa tinha acabado. Porém, aí me chamaram, você topa fazer o ponto P sozinha? Tipo, um programa naquela pegada de telefonema, mas só você? Eu, what? Gente, claro Tem que eu certeza? topo. Não, mas claro que eu topo. Eu adorava o Pipi, né? Eu sou aquela pessoa ali. Então, de novo, essa coisa da preparação que não tem, por um lado, você pode focar nessa ausência, nessa falta de preparo. Por outro lado, você pode aproveitar e falar, cara, que demais! E era essa a sensação que eu tinha na MTV todo dia. Tipo, véi, que loucura. Eu tô indo trabalhar e meu trabalho é ser eu. Que louco. Aí Eu você não trabalha preciso com ser o quê? diferente do que eu Comigo sou. mesma. O que Muito você bom. faz? Eu ajo como se fosse eu, Mas no né, ponto publicamente. Ponto P, você foi o auge de si, né? Nessa época, porque no começo você tinha uma identidade, acho que relacionada com o rock pesado. Sim, com rock. Né? Depois você foi fazer o Pulso comigo, ou seja, uma coisa mais genérica. Mais pop, É, que pop. também é um lado meu, mais, Aham. né, moleca e normal, vamos dizer assim. E aí, com o papo de sexo, você deslanchou, né? Deslanchou Floresceu. totalmente, floresceu. Desabrochou. Que papo, que na verdade todo mundo fala do ponto P e óbvio, né? É um programa onde você falava sobre sexo, mas mesmo na época eu sempre disse que é um programa onde eu falava sobre relacionamentos, né? E relacionamentos incluem sexo, mas eu nunca achei que o ponto P fosse um programa sobre sexo, né? Não tinha um problema com que as pessoas achassem, porque falava-se muito de sexo, mas não era sobre só sexo, nunca foi pra mim. Eu, antes de estar na MTV, eu já era a pessoa na escola, na minha adolescência, na juventude, quando eu trabalhava em gravadora. Quantas vezes não aconteceu de eu ir almoçar com uma programadora de rádio, tipo a Rita Palerme? Fofa, saudade. E aí ela tá com alguém que é amiga, junto, ou é de uma outra gravadora, alguém que eu não conhecia. E que ia almoçar com ela, e aí a gente vai almoçar, começa a conversar, e daí, mas ela tá passando por essa e essa situação. Aí a pessoa começa a me contar, e eu já tô tipo, não, mas isso, mas aquilo, mas aquilo. Não, mas isso não dá, mas faz isso, faz... Então, assim, eu era essa pessoa. Então, essa coincidência, né, de trabalho com personalidade, com característica que já existia em mim, aí acho que talvez explique um pouco dessa expressão fofa que você escolheu pra falar que eu nunca... o auge! Era realmente um aspecto muito verdadeiro meu, e que daí também passa a parecer que eu só sou a pessoa que fala de sexo o dia inteiro, né? Que também não é verdade, mas aquilo sem dúvida mas é um recorte da TV, né? E você fazia isso muito bem, numa época que não tinha, né? Eu lembro muito bem das coisas que você falava com muita naturalidade de assuntos que eram normalmente que as pessoas às vezes nem conversavam consigo mesmos, né? Eu lembro uma vez você falando, peraí, o cara pede pra eu...
Eu não lembro qual foi a expressão que você falou, mas eu lembro que você falou, não, mas aí chego lá na cueca, tá um cheiro de xixi, não dá, né, mano? Aí, pô, pelo amor de Deus, já mando já lavar, já não sei o que. Tá. Aí, Não, queijo não, né, Não, gente? Queijo é. e vinho tudo bem, mas queijo, né, não, Eu nessa hora falava não. de masturbação feminina, né? Falava Uma siririca por dia Siririca, garante a nossa alegria. Falava Eu de falo, cu, isso é um lema. né? Marquês de Rabicó. Cu às vezes, mas ele era o Marquês. Foi Marquês nessa de época que Rabicó. você fez a Pô, tatuagem lacinho no acima do... acima do Marquês de Rabicó. pô, era precursora aí, muito antes da Anitta, Muito, pô. A Anitta aí muito. tatuando agora. Né? Acima, aparece no o da- biquíni. Até porque senão não vem nunca, né? A ideia é um lacinho pra desembrulhar, dar de presente é singelo. É singelo. Momentos raros. Não, mas maravilhoso, né? E como é que foi você fazer esse programa naquela época? Uma delícia. Muita gente criticava, não? Como é que foi com teu Se pai? criticou, nunca soube. Não? Cara, Não tinha rede social na época, né, Casé? Então, E assim, só que se criticava por e-mail, então... se criticava, Porque era um talvez. sucesso, assim de participação do público, né? E É, eu de lembro audiência. que o Zico tá aqui, me corrija se eu estiver errada, mas assim, pra mim sempre foi uma surpresa, porque ele era um programa que terminava no fim do ano como um dos 5 maiores de audiência do ano. Ó, o Zico fez assim. Quando eu soube disso, eu mesma fiquei muito... Porque não era uma coisa que... Na MTV não era tipo, você viu o Ibope? Não tinha esse tipo de pressão, como é que tá o programa? Não sei o quê. Não, o programa tava lá e ele tava indo. E aí um dia isso chegou pra mim e eu fiquei muito surpresa. Porque se ele era um sucesso de audiência, ele era um fracasso comercial. E essa foi uma... eu fiz um mercha no Ponto P que eu nunca vou esquecer, que foi maravilhoso, que era um chocolate. E que o mercha se fez sozinho, porque voltava do comercial e eu pegava um quadradinho do chocolate e ficava derretendo na minha boca, assim. E aí, realmente, eu amo chocolate. E daí, às vezes, começava e demorava um segundo pra falar que voltou, e eu falava, de volta com ponto P, próximo, alô? Aí a pessoa falava, nossa, que vontade de comer. Ou seja, um sonho do cliente acontecendo, assim, sabe? Entretanto, só teve esse mercha mesmo. Mas Mas ponto talvez P, se fosse até um sinal dos tempos, né? Porque se fosse hoje em dia, pô, não ter daria pra ter camisinha, ponto P hoje, lubrificante. não ia dar Sem pra ter ponto dúvida. P hoje em dia, gente. Você acha que não? Por quê? Olha, tá aí, assim, não tem um dia no meu Instagram, essa semana que eu não lembro o nome dele, me fez um garoto fantástico, se eu pegar meu celular eu acho. Ele fez uma dublagem muito engraçada, né? Vestido de uma hora a menina que é a ouvinte, né, a menina que ligou, e outra hora ele sou eu, e ele fez um look de operadora de telemarketing com uma escova de dente aqui, e ele me dubla, e dubla a menina, interpreta a menina e me interpreta. Enfim, aí a menina conta uma história, eu vou muito direto ao ponto, tipo, ela fala, eu conheci esse menino no samba, já tem 10 anos, e aí ela conta uma história, eu reajo, falo, mas e aí? Ah, mas ele não me procura, eu falo, então também você não tá tão bem assim na fita, né? 10 anos. Aí ela faz, quê? Fala, não é porque porque ele tinha sofrido um acidente e sumiu. Eu falei, mas se o cara sofreu um acidente, já se recuperou e nem apareceu, então também acho que só você tá sentindo falta dele. Ela, mas o que eu faço? Ele é muito bom. Ai, amiga, tipo, na boa, Fernanda, vai dar pro outro cara, sabe? Vai dar pro outro cara, pega seu pandeiro, leva pro outro samba, que vai ser sucesso. E daí, eu não acho que primeiro que eu fiz Pay Ponto no YouTube, em 2018, algumas vezes, com telefonema e tudo Como mais. é que foi a experiência? Muito diferente do É. ponto P. As pessoas, em um curto espaço de tempo, elas perderam a sensação que eu tenho. Elas perderam a objetividade. E eu não Da saberia fala, nem... de falar? nessa situação. O telefonema. Aham. Ai, então, é que lá em 2012, uma vez, eu bati o dedão e tipo, não tem Não chega na dinamismo, não pergunta. não tem um ponto onde quer chegar. E fora as coisas que você não poderia dizer, todo esse... A espontaneidade, Mas o no bom YouTube tem um monte de humor. coisa que você não pode falar. Não, gente, então, Não assim, funciona. pra vocês, todos que são órfãos, eu agradeço, né? Ponto P é uma saudade, é uma parte enorme da minha vida. Mas todo mundo que me diz, mas, ai, devia voltar, eu falo, para e pensa se dá. Aí a pessoa fala, acho que não dá. Então, deixa lá. Agora, isso que você falou, tem um fã seu no Instagram que fez uma brincadeira. Como é que era a relação de vocês com os fãs naquela época? Era ambígua, né? No meu caso era ambíguo, porque eu achava muito esquisito que um dia eu não era ninguém, no outro dia eu era O cara celebrado. Tinha alguma coisa que não era verdade nesse processo. Um né? excesso. Exato. Então, no começo, para mim, era muito difícil aceitar que eu era famoso e que eu devia ser celebrado, reverenciado.
Depois, com o tempo, eu fui entendendo que isso era parte do kit, né? E que não adiantava lutar contra isso, né? No terceiro momento, você fica de saco cheio, né? E aí, porra, aí você fica de saco cheio. No dia que eu saí da MTV, foi um puta alívio, assim. Sinceramente, eu falei, caralho, quanto tempo vão me esquecer, né? Eu pensei, será que eu vou conseguir ser esquecido? Eu pensava, o Casé jamais vai ser esquecido. Penélope jamais vai ser esquecido. Gastão até hoje não foi Massari. Ou seja, não vai ser esquecido. Ou seja, não vai, assim. E eu tava quase esquecendo, aí teve esse programa. Vamos acabar o programa agora. Foda. Pô, mas além de tudo, você era o cara cool pra caralho. Você morava no primeiro loft da Vila Madalena, pô. Agora na Vila Madalena tinha o primeiro predinho. Papinho, você acha? Desfrutou de todas as benesses dessa, né? Imagina. Sem dúvida, sem então, dúvida. não dá pra Imagina. querer o dom. Visão pelo mundo É o bom. fora. Exatamente. Não, eu entrei na MTV com 22, 23 anos, saí com 30, ou seja, os meus 20 anos, né, foram muito bem aproveitados celebrados. nesse contexto, exatamente. E você ainda teve a oportunidade de desenvolver um lado meio ator também no programa Top Top com a Marina. Que também foi uma dupla que você foi um cara de muitas duplas de sucesso. Não, é muito legal trabalhar em dupla, né? Acho que o Zico não confiava totalmente em mim, né? Então, ele me botava com alguém. Sempre com alguém. Mas aí isso começou a Não ser pode bom. ser menos verdade, não pode. Começou Você é o a cara ser- mais responsável de todos. Não, mas começou a ser muito positivo, porque minha primeira dupla foi a Penélope, né? Como a gente já comentou, foi um intensivão, uma aula, né? O câmbio, sem mim presente, já foi uma aula também pra você, Pois né? é. Porque, pô, Não, aí depois daqueles anos do Pulso, foi muito mais fácil. Mas o Top Top, não sei se ele chegava a ter coisa de ator, né? Era mais o figurino, era um alter ego, né? Um alter ego da gente mesmo, assim. Porque se fosse ator não teria sido bom, porque eu não sou ator, sou ruim, né? Um ator de você mesmo. Assim, um personagem exatamente. ali. Uma caricatura ali na direção do tema, né? Então, claro que tinha todo o roteiro, que era muito bom, né? Muito bom, acho que era o Miguel Socol, Miguel né? Socol, É uma das pessoas que escrevia muito. Flávia Borges, Borges, Deus. Fernanda Gimenez, né? Nossa. Os roteiristas. Não, e vocês tinham um ritmo, né? Tipo assim, um timing, entrosamento, né? um timing, que era muito legal. Tinha uma muito química engraçado. muito boa. Eu não sei como a gente chegou nesse ponto. Como que a gente chega no ponto de que um programa passa a ser bom, né? Como que a gente chega no ponto? Eu trouxe você para responder isso. Como Quem poderia? Aqui não A tem gente chega ninguém no ponto capaz de P. responder. A gente chega no ponto P. Isso eu já O sei. que faz um programa ser um sucesso? Né? Bom, e naquela época a gente tinha também a televisão, os veículos de comunicação como um todo tinham uma representatividade muito diferente da representatividade da população, né? A MTV ainda tinha algumas poucas pessoas que, né? Teve o KLJ, a gente teve o Taíde, você também durante o tempo ostentou ali seu Black Power poderoso e tal. verdade. Era uma coisa muito forte, né? Porque você não via isso nos outros canais, né? Você tinha que ter essa percepção assim, da importância de ter uma figura como você ali como referência para outros jovens também que... Como referência, sim, tinha essa responsabilidade, né? Eu não tinha consciência negra ainda, não me via como preto da forma como eu me vejo hoje, né? Então, eu acho que essa consciência, tanto a consciência de classe quanto a consciência identitária, seja ela qual for, precisa ser trabalhada, né? E a minha, naquela época, ainda não estava madura, não... Você estava maduro, como poderia, né? Ninguém tava maduro. Ninguém, né? Também não tinha o debate tão acirrado sobre racismo, não é? A gente não tinha como ordem do dia esses assuntos ainda, né? Infelizmente, porque depois que vieram à tona muitas discussões sobre o racismo, foi possível ir aos poucos, tem sido possível aos poucos, combater, né, o racismo. Das razões do racismo ser tão difundido no Brasil é ele ter sido tão pouco discutido, né? Verdade. Então, mas assim, essa responsabilidade que vocês estão na pergunta... Você se sentia responsável, né? Você sim. não gostava dos fãs e sentia Não, a pressão. não é. Que Eu alívio! não gostava dos fãs. Olha eu fazendo meu papel de novo. Só de novo. Assim, não, você não gostava dos fãs? Mas a realidade, ela se impõe, Penélope.
Então, uma coisa que você dizia voltava para você. Voltava como coisa boa ou coisa ruim. Mas é sempre assim, sempre volta. Mais amplificado na televisão, com milhares Mas de hoje jovens com rede assistindo. social também, Mas você escolhe Cara, não falar na rede social. Eu nunca escolho não falar. Eu sempre escolho não falar. E é isso que é legal. Essa dupla perfeita. Isso evidencia o quão complementares nós somos, Isso é né? verdade. Porque a questão da responsabilidade no ponto P, nossa, era a pergunta de todo jornalista. Como você se sente tendo a responsabilidade de falar sobre sexualidade? Falava, mas eu não me sinto responsável. E eu nunca me senti responsável. Eu sempre busquei... Porque você não se viu uma especialista também, Não, né? nunca- Você estava compartilhando a sua experiência, né? Exato, primeiro que é uma coisa ponto e importante. fundamental, né? A MTV nunca me colocou como uma especialista, até porque eu não era. E aí, curiosamente, me formei educadora física e fiz pós em sexologia para ter Fez? o título. Fiz. E só pude porque educação física é a área da saúde. Para fazer pós em sexologia, você tem que ter um diploma na área da saúde. Aí esfregou as na coisas- cara do seu pai lá, aqui meu diploma de educação física. Porra! Pois é, né? você não De quis, educadora caralho, física educadora aqui, ó. física. E Agora eu vou fazer trabalho com biologia isso. marinha, porra. Só falta esse. Né? Mas, então, E em você relação- trabalha com educação? Também, eu tenho aluno, eu sou educadora física, Tá. sou Legal. treinadora. Legal. Também, né? Uma das coisas. Mas, assim, o lance da responsabilidade do ponto P é só... Eu não era uma especialista, eu sempre deixava claro que era só a minha opinião. Essa ideia de querer me colocar no lugar da responsável para a decisão que a pessoa vai tomar. Gente, o indivíduo liga. Normal, a gente conversa com os nossos amigos, com a nossa família, com um especialista, seja de que área for, mas quem vai tomar a decisão sobre a sua vida é você. Né? E eu acho que também uma das coisas que aconteceu muito excessivamente de lá para cá é essa ideia de transferência de responsabilidade sempre, assim, né? O inferno é o outro. E no ponto P, os próprios jornalistas ficavam, mas você ali dando conselhos, como é o peso da responsabilidade? Não tem peso da responsabilidade, é apenas a minha opinião, do mesmo jeito que a opinião de uma pessoa, quando ela dá pra mim, eu posso considerar em algum grau, posso considerar completamente, eu posso desconsiderar, né, determinantemente. Então, quem vai decidir sou eu. Então, e sobre os fãs também ainda tenho um grupo do MTV na rua, porque tinha um grupo do MTV, porque assim, o que ele falou é verdade, né? Juntava 800 pessoas. Um dia que ia, fala aí uma banda gringa que foi lá e juntou 5.000 pessoas lá na frente. Panic! At the Disco. Nossa, essa realmente... Essa foi boa, Essa foi hein? boa. É porque a MTV não tem palma? Paulo. Nossa, um mar de Fall Out pessoas Boy. Fall Out Essa é Boy, nossa um mar época, de né? pessoas fechando. Mas não era só banda gringa, não. Muitas vezes tinha banda nacional lá lotada. Os E próprios- aquela Aquele dos calça molecada. colorida. ó. Nossa, Restart. Restart. Mas mesmo NX0, Mentira, essa galera, enfim. E chegava no prédio, né? Ficava muito perto. Só de- que aí, tudo bem, porque as pessoas estavam indo ver o NX0. Dureza era encontrar as mesmas carinhas, um programa diário, que era como Pulso, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, as pessoas lá, pelo amor de Deus, vão pro Play Center, vão pro cinema, vão trepar, vão fazer, eu venho uma vez por semana. Olha um livro que E tinha da- campanha. E daí, às vezes, os que eram já mais frequentadores habituais, mais habituês, assim, às vezes chegava um desavisado e fazia assim, né? Me via, gostava muito de mim, fazia... "Ah!" Aí vinha um e falava, não faz isso, não vai dar certo. Porque vai te se zoar. chegava em mim, eu já dava uma zoadinha, falava alguma coisa, a pessoa já ia também entendendo que era um excesso. Certo, Mas eu ainda tenho um grupo que ia no MTV na rua, que é com quem eu ainda falo e que uma vez por ano vão me visitar. A gente promove esse encontro e é que muito incrível, engraçado que vê-los incrível. com 30 É mesmo, anos. que legal. A Laís mora comigo, a Laís virou uma espécie de filha postiça minha. E era uma dessas que eu conheci quando tinha 13 anos de idade, o cachorrinho dela tinha, enfim, acho que 4. Ele ainda é vivo, tem 17 anos, é um maltezinho desse tamanho, uma fofura, o Johnny. E, enfim, a Laís hoje é uma espécie de filha mesmo. Então, essas coisas que são impensáveis, tem um grupo de uns 30 com quem eu falo. Que incrível. cara. Muito legal. Tem um grupo assim também, não? Claro que não. Eu não gostava dos fãs. Eu não falo nem com os meus amigos direito, imagina com fã. Não, eu tenho esse temperamento um pouco Misantropo. misantropo. Misantropo, exato. Mas voltando ao que interessa, acho que a Penélope, no ponto P, ela antes de se falar em empatia, né? Antes de se falar em relacionamentos abusivos, ela ajudava
muitas mulheres a verdade. perceberem que estavam, não é? Em lugares errados, assim. Relações Mesmo que tóxicas. ela muitas vezes estivesse no lugar errado naquela época. Ela quem então, você, mesmo que você tivesse. isso acontece. Ué, Claro, é. Né? Né? A gente não precisa estar 100% para ajudar o outro. não né? mesmo, não Pelo mesmo. contrário, né? Pelo a contrário. ferida até ajuda você a conseguir Perfeito, cuidar, né? exatamente. Empatia é uma palavra que passou a ser muito usada. Eu acho que é uma palavra que faz sentido muito pra mim, assim. E era muito meu ponto de partida no Exatamente. ponto P. Obrigada por falar isso. Não, era destacado isso. As pessoas. Era por isso que eu acho que esse programa era bem sucedido, porque as pessoas que assistiam se sentiam contempladas ali com o olhar, o amor, né? Essa coisa de se sentir à vontade pra O falar. acolhimento. Exato. Exato. Você era muito acolhedora, você não era conselheira. Viu? Se um Você lado eu era fico lá muito fazendo legal. esse fio terra, assim, constrangendo, por outro lado eu sou essa figura. Exatamente. Você é sem um cara de Eu não sou sensibilidade e medíocre, eu tudo, fico né? entre extremos aqui, meu equilíbrio. Porque até hoje a gente emocional. acha no YouTube uns vídeos assim Nossa, dessa gente, época, do tipo, aquele vizinho, a da namorada não Julie. libera o Não. vizinho. Como é que é esse? Nossa, não, por favor, assista. Bota esse link aí, porque esse vídeo, gente, esse vídeo é engraçado porque eu não vou lembrar precisamente o ano, mas talvez por volta de 2016, por ali, 17 talvez, começou a ser muito recorrente, diariamente, em mais de um lugar. Na escada do shopping, no supermercado, em qualquer lugar alguém falava: "Ah, eu vi um vídeo seu no Facebook, cara, um telefonema, que legal." Mas assim, muito, muito, muito. Chegou uma hora, foi tanto, que em 2 semanas eu falei, eu nem tenho Facebook. Tipo, tem lá uma página, mas eu nem uso o Facebook, nunca usei o Facebook, não sei usar o Facebook. Falei, não. É super difícil. Eu acho ele bem difícil, eu acho ele bem complexo. Acho que talvez porque eu não usei desde o início. Eu não me dou com o Facebook. Mas eu falei, tenho que ver esse vídeo, que vídeo é? E, obviamente, eu não lembrava do telefonema. Então, me peguei assistindo um vídeo do Ponto P, como alguém que não tinha participado do Ponto P. E aí aconteceu a coisa mais maluca de todas, mesmo, uma coisa muito louca, que é, ao mesmo tempo que eu ia ouvindo o que o cara tava falando, automaticamente, porque o pensamento é essa coisa meio mágica que acontece na cabeça da gente sem a gente desejar que ele aconteça, né? Ele surge. E aí ia surgindo o meu pensamento e numa fração de segundos depois eu falava exatamente a mesma coisa que eu tava pensando não sei quantos anos depois. E foi muito louco, porque de verdade eu antecipei quase tudo que eu falei do telefonema e ao mesmo tempo também morri de rir com a história, porque eu não lembrava da história e a história do vizinho é a história mais absurda de todas. O cara liga e fala que ele queria... A namorada dele era virgem, ele namorava X tempo com a menina e ele queria conseguir comer a menina e a menina não queria dar pra ele. E aí ele começa, mas e aí, a namorada e tal? E aí, rapidamente, ele diz, mas é que aí eu tenho um vizinho. E aí você fala, uou, isso mudou, né? E aí ele fala do vizinho e fala que o vizinho tá interessado nele. E que aí, como a namorada não tava querendo dar, ele começa a pegar o vizinho. Eu, what? Tipo, entendi, pegamos o vizinho. E aí ele diz, só que aí tem um problema. O irmão da minha namorada, que também é gay, como o meu vizinho, descobriu. E ele está me chantageando pra pegar ele, porque senão ele vai contar pra minha namorada. E aí, de repente, eu me vejo numa situação onde ele tá falando de tudo. E a namorada dele ficou num lugar muito distante. A pobre menina, que ainda bem, ainda é virgem, não deu pra ele. E aí eu lembro da namorada dele falando, querido, só um minuto, eu sei que parece menor agora, né, diante de tantas revelações, mas e a sua namorada? Vamos primeiro falar dela, né? O que tem? Por que você ainda quer comer a sua namorada? Agora que você já tá arrombando a porta do seu vizinho veementemente, por que você não fica aí, né? Nesse lugar que tá te acolhendo bem, né? E aí uma hora, assim, aí ele fala, não, porque eu gosto da minha namorada, porque eu já estou com ela há mais tempo. Eu falei, entendi. Então você acha que o critério que vai prevalecer aí é a questão do tempo, né? A carga horária é a carga que prevalece na decisão. E por aí vai, e aí ele revela no meio do telefonema que o vizinho está ao lado dele no telefonema. Porra! Gente, elas são muito próximas, enfim. Só faltava a namorada, chegamos. Ainda bem que não. E aí eu fiquei batendo na tecla de que, por favor, termina com a sua namorada, deixa ela dar pra um cara mais legal do que você. É a primeira vez dela, ela merece uma memória melhor. Imagina, ela dá pra você descobrir que você comia o vizinho, que o irmão dela queria dar pra você também. Tipo, você queria comer todo, você acabou comendo todo mundo menos e queria comer ela por nada. Para, larga da guria. Meio isso. Tem a Julie também. Isso em 2000 e tal, né? A Julie liga e fala, esses dias marcaram no Instagram. Alô? E aí esse alô, tipo, é o próximo alô. Alô? Eu, oi?
Oi, quem fala? É a Julie. Fala, oi, Julie, quantos anos você tem? De onde você fala? Fala, tenho 18. Eu falo, Julie, por que essa vozinha? Julie, tão sexy. Ai, é que eu tô muito confusa. Não, essa ligação é inacreditável. Aí você tá confusa? Eu falo que tá confundindo você, Julie. E a ligação, ela acontece toda nesse tom e ela fala, é porque eu tenho namorado e eu tô pegando. É porque eu tô pegando. Acontece que eu tô pegando o namorado da minha melhor amiga. Entendi, Julie, você é uma vaca. Aí ela faz, diante de... Por isso que não podia ter pontapé. Hoje em dia, fala, você é uma vaca, Julie. Ela faz... É a melhor resposta do mundo. E ela diz assim, é que na verdade assim, eu tô me arrependendo. Eu entendi, você tá no processo de arrependimento. Não se arrependeu ainda. Eu quero pedir desculpa agora, né? Não, e aí ela fala que ela tem um namorado. Aí eu digo, entendi, você não só tá traindo a sua amiga, você tá traindo seu namorado também. Você é uma puta, né, Júlia? E ela faz assim... por um lado sim. Eu falo, por outro também, Júlia. Essa ligação é inacreditável. E aí, no final, o que eu vou dizer pra Julie? Aí a Julie me conta a história. Eu falo, Julie, relaxa, mana, curte, você tá bem. Tem gente, Julie, na vida é assim. Às vezes, tem gente que é isso, azar de quem cruza. E termina a ligação da Julie desse jeito. Azar de quem cruza com você. Azar de quem cruza. Deus me livre. Igual. Você era uma boa conselheira. Boa conselheira. Sincera, né? Sincera. Exatamente. É De conselhos que não ficaram datados, né? De forma alguma. Depois de 20 anos, continua pertinente. Você pode aprender com o erro de outra pessoa, se você Por isso quiser. que eu discordo de você no ponto, não no ponto P, mas no ponto em que a gente ficou muito politicamente... Quer dizer, a gente ficou, mas não quer dizer que a gente não possa desficar. Eu acho que a gente está voltando para um mundo em que o ponto P vai ser... Tomara, porque o equilíbrio, de novo, o equilíbrio ele não é assim, né, linear Exato. e progressivo. Você vai Exato. errar aqui, quem sabe, né, no final a gente chega no ponto P. Exatamente. Agora, você fala essa coisa da televisão, né, que você também não gostava muito, mas depois você saiu da MTV, você continua na televisão, você foi para o Futura, né? Futura, exato. Que também é um canal com uma preocupação de curadoria, assim, bastante grande, como a MTV tinha curadoria com música também. Mas por que você está falando disso? A gente fala do programa que você fez lá. Não, porque achei que era só MTV, Ele foi franzindo aqui. Não, Futura é muito legal. Futura é um... Sua cara também, né? Canal sobre educação, basicamente, né? Então, de documentários. A gente estava falando de consciência de identidade, foi fazendo um programa no Futura que eu percebi que eu era negra. Que eu, né, apesar de não ser escuro, eu tinha que assumir a minha identidade da negritude, fazendo justamente um programa sobre esse assunto lá no canal Futura. Então, acho que as experiências de vida são muito positivas, né? Todas elas. Televisão, MTV foi uma grande escola, né? Uma grande escola para todos nós, né? O que veio depois, nada foi melhor, assim, do que... Tem coisas que são, mas assim... Uma época muito especial. Especial, né? Porque no a gente mundo, é jovem. Né? E no mundo também, não só a nossa perspectiva da nossa idade, do momento da nossa vida, mas aí eu acho que a MTV tem esse lance, que ela tá ali num momento de transição muito grande do mundo. Então, eu acho que isso ajuda a colocar a MTV na cabeça de toda uma geração, no coração de toda uma geração, nesse lugar muito especial, porque eu fiquei inteira arrepiada, ela faz essa passagem, assim, ela é esse momento imediato, né? Ela tá no fim de uma era e imediatamente antes do início de outra. Então, cara, é muito especial rito de passagem, mesmo, né? Assim, muito especial. E aqueles anos 2000 eram anos de efervescência. De Britney Spears. Não é o Brasil na capa do The Economist, né? O Cristo Redentor decolando, quer dizer,
A gente tinha... O bom e velho País do Futuro. Não, aquele momento era uma espécie de realização do País do Futuro. Né? Parecia, né? Teve a estabilização da economia, distribuição com o governo Lula. Pô, agora a gente vai explodir, agora... Exatamente. Foi foda, né? Foi foda. Isso me traz também um momento triste também, porque... assim, a gente está falando de coisas muito divertidas que a gente já fez, que a MTV proporcionou, mas eventualmente aconteciam coisas difíceis, como vocês tiveram um momento, acho que foi no Câmbio, que vocês anunciaram, deram o furo da morte do Michael Jackson, não foi? Foi no Na Rua. Foi no Na Não Rua? Foi no Câmbio. Foi no Na Rua. E não, a gente não... É muito louco, porque foi um furo mesmo, né? E a MTV... Não era essa emissora nem jornalística, apesar de haver o jornalismo por um tempo e tal, não tinha esse caráter prioritário, furo, né? Não era essa missão nunca, nem nada parecido. Mas aconteceu e, nossa, eu lembro do Diego falando assim, cara, o Michael Jackson, e não deu pra dar a confirmação, porque a gente não chegou a ter a confirmação até o fim do programa. Noite, né? E daí eu falo essa coisa... Foi o site TMZ que começou subiu a falar. Michael Jackson subiu no telhado, super empática. Michael Jackson subiu no telhado nesse momento, a gente não sabe qual que é a situação, mas parece que Michael pode, não tem super. Mas é porque era o clima do MTV na rua e eu não sabia... Isso você não poderia falar hoje em dia. Não fala nada, quase nada. Mas enfim, a gente segue falando e não tá na MTV, então é isso aí. Mas o Michael, a gente termina o programa, qual que é o nome daquele? É o E! Entertainment, era algum site... Não, era o TMZ. Era o TMZ, isso mesmo. E não tinha confirmação e ainda demorou algumas horas até de fato, só mesmo, era o início da noite. Depois de vocês, aí eu entrei E foi ao o vivo, fim fui do ficando ao programa, vivo a gente lá, falando que o Diego ainda tava assim, fala ou não fala, porque não tem a confirmação, não, mas a gente não pode, a gente tá ao vivo. No dia, a cena, a história tá acontecendo, a gente fala que talvez não seja, mas fala. E essa confusão também, por isso que sai a pérola do subiu no telhado, porque você não tem isso organizado num teleprompter, você não tem você não tem como, você vai falar do jeito que dá a notícia. E as outras emissoras demoravam muito a dar esse tipo de notícia, né? Exatamente. Porque que tinha a que gente verificar. já tinha uma velocidade já mais próxima da internet. Assim. Sim. Você podia falar que tem rumores, né? Sim, você fala, não, pô, a gente alguma tinha coisa isso estranha na nossa acontecendo. linguagem, né? A gente tinha essa vivo. autorização. Sim, o telhado é uma espécie de rumor. Subir no telhado, são rumores de que mas pode... a gente tinha essa liberdade de falar Super. assim, não tem essa responsabilidade Super, jornalística cara, tá e rolando tal. essa fofoca aí, pode ser que Essa tenha acontecido. era a Eu lembro nossa que tinha umas linguagem. imagens do rancho de cima, com os carros de polícia, Neverland. Aí começaram a procurar um médico, a culpa do médico, que estava dando uns picos para ele meio foda e tal. É complicado, né? E bom, já tinha toda uma questão psicológica ali, muito forte, né? Já toda a desconfiança com relação às relações mais obscuras do Michael Jackson, tanto que foi isso que te inspirou a fazer o curso de psicanálise, né, Lamadeira? Uau! Na verdade, foram os meus próprios taras, né? Lamadeira, depois disso, vai fazer um curso de gancho. Que link! de psicanálise. Esse foi um casé plot. Quer dizer, Olha, sigo aprendendo, quer dizer. Como é que foi? É um autoconhecimento? Era um curso para se entender melhor? Não, casé para exercer a profissão? Exatamente. Eu não cheguei a terminar, eu estou fazendo agora psicologia, né? Mas na época... Começou fazendo psicanálise? Eu não sabia disso. Comecei fazendo formação em psicanálise. Aonde? No SEDES, depois no CEP, né? Que são duas escolas de psicanálise de São Paulo. Né? Sim. E eu acho que a gente nem sempre... As pessoas descobrem a sua vocação logo de cara, né? Quase nunca. Quase nunca. Acho que são sortudos essas pessoas que logo de cara, ou pelo menos com poucos imprevistos, descobrem a sua vocação. Eu sou uma pessoa que ainda não descobri. Você, várias possibilidades. Várias, né? Posso ser aquilo. Tô com 55 anos, pô, caralho, como é que eu vou descobrir? Mas dentro disso eu também não acho que eu tenho uma vocação. Temos várias, né? Um multitalento, uma coisa boa. Isso é uma coisa boa dos nossos tempos, eu acho. A gente não precisa ser estanque, uma coisa só, né? E você tem a pretensão de atender, assim, fazer atendimentos. É mesmo? Tenho, porque a vida é dura, a gente precisa trabalhar. Não, e o ponto P não existe mais, alguém tem que dar sequência a esse tipo, não é? De aconselhamento profissional. Claro, quem melhor? E agora ser profissional, não aquela coisa
você fazia, cara. Não aquela coisa em cima do que Tipo, subiu, fala, sobe vai no dar pra telhado. outro, vai dar pra outro. Não, essa coisa vulgar. Não, nada disso. Sem a Uma vulgaridade. coisa estudada, entendeu? Uma coisa no nível do Ed Mota. assim, mais ou menos. Exatamente, sofisticado. Ainda nessa linha dos diversos talentos, você também trabalhou, você foi assistente do Alain Youssef, né, na Secretaria de Cultura em São Paulo? Eu trabalhei na Falei, uau, que interessante, não sabia que você tinha essa vocação mais política, de gestor também. Político eu gosto muito, Sempre de político, gostou? sempre gostei. Sempre gostou. Tive a oportunidade, né, de trabalhar na Secretaria de Cultura de São Paulo. Como gestor cultural, a gente fez alguns projetos bem interessantes, como o Museu de Arte de Rua, Que são legal. os grafites em grande dimensão. Que demais que você tem envolvido nesse projeto, porque esse é um projeto Sim. que a gente viu, né? E que Pois. é marcante. Exatamente, foi um projeto muito Né? Que legal. da hora, Léo. Trabalhar no poder público foi um grande imagino. aprendizado, porque quem gosta de política, hoje todo mundo gosta, né? A gente estava até falando disso antes, absorvendo a política um pouco como... O entendimento que se tem quando você está de fora é completamente distante da realidade, Você né? desimplifica, porque realmente é um mundo muito complexo. Não é um jogo de futebol em que você é da torcida A e você é da torcida B, né? Enfim, foi muito interessante. E claro, a gente está vivendo um momento, né, político, saindo de 4 anos em que a classe artística, cultural foi criminalizada, né? Teve a pandemia que acentuou ainda mais essa dificuldade que as pessoas que trabalham com cultura nesse país têm até de sobreviver, né, de pagar suas contas. Eu acho que a cultura é uma das causas muito interessantes que a gente pode tomar para si. Uma indústria no Brasil, que né? pode ser muito maior do que é hoje em dia, né? Com Sem certeza, dúvida, gerar sem muito dúvida. emprego, gerar divisas, enfim, fundamental. Exatamente. E sempre foi inferior, né? Sempre foi criminalizado, né? Sempre. Sim, Nunca. sim. Não é fácil, nem perto disso. Aliás, é o oposto disso ser é. artista no Brasil. Pois é. Meu pai tá aí com uma carreira que tem 40 anos e é heróica. Heróica. Né? Heróica mesmo, não é puxando o saco do velho, não. O velho tá foda, 40 anos de Camisa de Vênus, lançou um álbum que é um soco no saco da sociedade, com força, assim. E vê-lo em cima do palco com 70 anos, Que incrível. com uma agilidade, sendo que ele não faz como o Zico, por exemplo, que corre, nada, pedala, caminha. Meu pai não tem esse preparo, Não tem, entendeu? né? Lógico que Não, o Zico triatleta. ainda é um pouco... o Zico tá muito muitos bem. anos mais jovem também, Tá muito bem, fazer o Zico. essa ressalva. Mas meu pai, em cima do palco, subindo em caixa de som, segurando um agachamento numa isometria por um tempão, e eu... Caralho, o velho tá com 70 anos, que, assim, um choque, sabe? Teu pai é Imagina, um ícone da paldurecência. da paldurecência, exatamente, do desbocado, da liberdade. A gente estava saindo de uma ditadura militar, né, quando a Camisa de Vênus estava surgindo, ou seja, a gente tem que valorizar... De uma ditadura militar para uma ditadura sanitária. Ele vomitou horrores contra essa. A primeira e a segunda. O cara sempre foi subversivo, contestador, né? Um punk rocker Nossa, autêntico. autêntico, cara. Aos 70 anos, pra você Segue, ver. segue. Né? Com certeza. Um cara que achou sua vocação, diferentemente Cedo. da gente, Nossa, logo de cara, de né? fato, Um sortudo. Verdade. Sortudo. Você falou de desbocados aí. Por falar em desbocados, como é que Ixi, foi sua que olha pra participação? mim? Ai, olha que coisa Eu incrível. também não entendi. O cara que tem Mas uma você vai boca entender que agora. é um sofá de 3 lugares e a desbocada sou eu. Por falar em desbocados, como foi Pra sua onde participação vamos? Pra onde vamos? na Fazenda? Na Fazenda. Cara, a minha participação na Fazenda foi surpreendentemente positiva para mim, né? E eu percebi isso lá dentro. Porque o fato é que eles já haviam me convidado antes, né? Eu já falei isso em outros lugares, mas resumindo, eles já haviam me convidado antes em outras edições. Carelli devia achar que eu ia causar na Fazenda por causa desse meu jeito desbocado, sacou? Só que o que o Carelli não sabia é que a última coisa que eu quero é eu brigar com gente do naipe que frequenta, na verdade, com qualquer pessoa, sacou? Não, eu tô aqui, me pagou meu cachê, eu tô aqui, tô na minha, eu não vou ficar entrando em treta. Ainda mais que lá tinha uma academia, tinha tudo que eu comia na minha dieta. Quando eu cheguei lá, Quanto tempo cara, ficou lá? eu fiquei lá
68 dias. Que isso, Como cara? é isso, 68 cara? dias Tempo. confinado. Eu fiquei- E Ah, o pessoal olha, chamava você eu- pro edredom? Eu não tinha... Eu quero conhecer o ponto P, me ajuda aí, Penel, no edredom. eu Não sou tinha essa- ainda? É curioso, mas eu não sou Ninguém tinha esse coragem. tipo. É engraçado. É mais esse caso. Eu não sou a mulher que suscita. Se é que suscita o desejo ou não, não me cabe julgar. Mas romper esse limite, de fato, assim, na chegada, fora da TV, já nunca foi muito simples lá. E também não era. Eu fui pra lá, eu tava numa relação, eu deixei isso muito claro quando eu tava na casa. Então, assim. Então quem você não fazia assistia- nada, você era tipo a planta, é isso? Não, tem também um não. planta não, que fica muito lá pelo só parado, contrário. né? É, ponto Não, planta. Na fazenda não tem como você ser planta, já começa daí. Porque a fazenda tem realmente trabalhos. E isso é uma das coisas que eu acho mais legal no formato da fazenda de reality de convivência. Porque você tem mesmo as tarefas dos animais e... É uma fazenda de fato? Assim, a sede da edição que eu participei, ela era uma casa. Ela tinha um uma curral. puta piscina, que fazia limite com o horizonte, onde o sol se punha. Então, assim, gente, tipo, de verdade, o lugar era incrível. Aí os animais ficavam num declive, né? E daí lá embaixo tinha o celeiro, que tinha essa dinâmica de, dependendo da prova, se perdeu, se ganhou, vai passar, fica no celeiro. Aí a comida é um outro tipo de comida. Mas eu me preparo. Quando eu recebi o convite, então, eu já tinha dito não algumas vezes, e naquela ocasião eu tinha saído da MTV e, tipo, cara, minhas contas, o que eu vou fazer? E era uma época, era a quinta fazenda. Então, o valor de cachê naquela época era muito mais significativo do que é hoje, saca? Então, eu negociei um belo de um cachê. Falei, cara, eu vou ter que ir. Então, não é, eu sou afim de ir pro reality. Não, é tipo, graças a Deus que Vou estão me ganhar um chamando dinheiro, de um novo. trampo. Vou levantar 1 ano e meio da minha vida, porque eu não sei como é que vai ser minha vida agora, nesse momento. Bora! E eu falei pra todo mundo que me conhece sabe da história. Eu falei mesmo pra todo mundo que eu não ia ganhar o programa, mas eu ia trazer o carro mais caro da edição. Eu disse isso categoricamente para todas as pessoas que conviviam comigo naquele período. E eu, obviamente, não ganhei o programa e eu trouxe o carro mais caro da edição. mesmo? Numa história muito legal, porque essa prova do carro, enfim, tentar resumir, a gente não sabe, quando a gente entrou, não tinha ainda fechado o patrocínio com a montadora de carro. Acabou acontecendo no meio e a gente não foi oficialmente informado. Só que aí uma prova que tinha um carro mais barato, popular da marca, tal, a gente aí, então entrou uma montadora. E eu sempre falei, cara, eu só vou participar da prova do carro pica, não vai ter esquema. Eu sei que é. E daí numa prova, era uma prova seletiva. Eu falei, prova seletiva. Ó, o meu carro chegando. Aí eu tava na seletiva da primeira prova. Aí teve uma segunda prova. Outra prova, tal, relacionada àquela. Será que já é a final? Não, era uma outra seletiva. Falei, cara, lá vou eu pra seletiva. Mais uma, porque foi reduzindo o número de participantes para a prova final, né? E aí eu falei, eu vou ter que passar. Passei na segunda prova. E aí eu fui com mais 2 pessoas pra final. E quem tava no campo apresentando, quem era a pessoa que fazia a ligação com o apresentador? Cris Couto. Cris Couto, maravilhoso. E aí, cara, tinha uma coisa na fazenda muito legal que aconteceu comigo, porque, a gente a produção inteira usa balaclava, tem toda uma orientação de você não olhar, pelo menos na minha edição havia, de você não olhar nem na direção dos olhos dos câmeras, não procurar fazer contato visual com ninguém da produção, é super sério, todas as comunicações são feitas por gravação, enfim. Teve uma vez que eu tava indo pra um campo de prova, assim, o cara da produção assim, bora, junto, atrás, falei, nossa, meu irmão, eu tô na cadeia, tá ligado? Porque, sério, parecia que a gente tava arrumando de macacão igual, em fila, e levando um monte de ordem, falei, eu tô na prisão, sabe? E aí, nas provas, eu sentia uma torcida de muita gente da produção por mim. Nunca isso foi declarado, mas era uma coisa que parecia que faziam muita questão ou talvez não fizessem questão, mas o olhar revelava, nos breves momentos que eu via, assim, cara, que eu sempre senti que tinha gente torcendo por mim. Quando eu cheguei no campo de prova com a Cris, daí tinha o carro, né? Eu falei, velho, caralho, chegou minha prova, olha meu carro. Aí eu já tava, a 1000. E aí ela explica a prova. E a prova era um rally de regularidade. E a psicopata, como eu ia pra lá, e lá tinha academia, e eu tava numa época, eu tava num puta shape mesmo, e tava mega na dieta, e sempre foi um norte pra mim. E lá vira uma coisa mais importante ainda, porque é a manutenção da regularidade, da minha rotina. Então, um pouco da manutenção da minha sanidade ali dentro. Sanidade né? mental.
Então era muito importante, eu mantive rigidamente. E aí, o que eu tive que treinar? Eu achei que eu tinha que treinar. Na fazenda não tem relógio. E eu, nos meus treinos, eu precisava respeitar o intervalo dos meus exercícios. Então eu treinei por 3 meses a contar o tempo, da maneira mais próxima possível. E quando eu cheguei lá, a Cris conta que a prova é um rally de regularidade. E que o objetivo era fazer a prova no tempo que o piloto de prova que ia, a gente ia fazer a volta com ele, no carro com ele guiando, o tempo que ele fizesse. E ali, antes da prova começar, eu falei, caralho, eu sabia que eu ia ganhar o carro, porra, ninguém vai ter a frieza que eu vou ter, porque eu vou entrar no carro, ele vai dar, eu já entrei no carro, sentei na frente, eu contei os segundos, porque eu não sabia se eles iam dizer os segundos ou não. E aí, quando a Cris conta, porque aí a gente volta pro campo, agora vocês que vão fazer a prova e tal, vocês têm que buscar fazer em X segundos. E eu tinha contado com 2 segundos de diferença, então eu falei, eu tô calibrada, eu tô bem. E daí eu ganhei a prova. Aê! Ganhei a Frontier! Entendeu? Como é que eu vou reclamar de ter ido pra fazenda? Eu me preparei pra Terceira Guerra Mundial, cheguei lá, tinha tudo que eu queria comer, tinha a minha academia, tinha os bichos que eu ficava agarrada, tinha a Nicole, que eu também ficava agarrada, porque virou minha brother, o Vavá, que virou meu amigo lá dentro, o Capela tava na minha edição. O Capela, cheguei lá e encontrei o Capela. Que trabalhou na MTV, viu? Sim, no 5ª categoria. É o cara que pulou do prédio. Ele mesmo, mas não foi suicídio, tá, gente? Fiquem calma, ele faz paraglide. Você ficou 68 dias. Como é o nome daquilo? Base jump. Base jump. Você ficou 68 dias, faltava um pouquíssimo para terminar, né? Eu acho que eu fui a 5ª pessoa. Faltavam, depois de mim, ficaram 4. Isso mesmo. Uau, cara. Nossa, mas deve ser uma angústia lá dentro, não? Eu não fiquei angustiada. Não ficou angustiada? Eu realmente me preparei. Mas as outras pessoas ficaram? Eu me preparei. Eu acho que cada um encara essa experiência do reality de um jeito. Tem a galera que acha que vai conseguir interpretar um papel e manipular a opinião da audiência lá fora, e tem a galera, a grosso modo, e tem a galera que fala, foda-se que estão vendo, eu vou ser eu mesmo. E aí, naturalmente, eu fechei com... Porque aí os semelhantes se atraem nessa situação. E aí eu fechei com o grupo dos que, foda-se, eu vou ser eu mesmo. Entendi. E aí você acaba realmente tendo pessoas mais próximas, faz diferença. Eu me preparei para uma coisa muito pior. Então, quando eu cheguei lá, falei, isso vai ser de boa. Sério? E foi. Foi Muito de bom. boa. Léo Madeira também gostaria de ter uma experiência Super a cara do Léo Com Madeira. certeza. Eu Não tá fui nos convidado planos do várias reality? vezes. Foi convidado? Foi. Mas não O cachê aceitei. Não era fazenda, era só de plantas, né? Sim. Era só de cannabis. Era o quê? Um reality show de cannabis? Porra, mas aí você teria ido, né? Você vai enganar assim, quem que você mano? não teria ido? Me fala esse reality aí. Maravilhoso. Agora vai bombar, agora com a legalização, lei federal, chegando nos Estados Unidos, vai... Como é que é Vai isso? ser uma Vamos fazer esse coisa, roteiro aí desse reality de Tem que ser com cannabis. Casé. Pô, demorou, cara. Eu apresento o programa, a gente já sai no TV, que já é maconha television, Exato, que ela tinha falado durante Todos os bastidores. podemos fazer parte Todos desse podemos, novo pô. projeto. Maravilhoso, adorei. E o câmbio, cara? Essa foi bem... Nossa, o Casé plot twist! Sensacional! O câmbio, Agora foi Casé. incrível. Não, o Vai, câmbio Madeira. era um programa de turismo, Câmbio MTV, né? Ficava um no estúdio e o outro viajava. Eu em São Paulo e o Você- Léo Madeira se ferrando. Todo mundo achava que ele estava se dando muito bem Todo pelas mundo acha praias essas do coisas. litoral. Mas todo Só VJ que passa ele por sabe aqui, o que perrengue. apresentou o Não, programa de viagem, exatamente. só conta tragédia. Só ele. Só Conta em tragédia. detalhes esse perrengue, Léo, porque nem eu ficava... Assim, eu sabia dos destaques, as manchetes, eu sabia. Eu rezava, orava Não é legal muito viajar, pelo então, Léo. Não, é trabalhando? legal, é legal. Eu Não o orava. tempo todo, né? Não, mas era um programa maravilhoso, Casé. Eu tô fazendo esse personagem aqui que não gosta de porra nenhuma, que é um pouco verdade, mas não totalmente. Era um programa muito legal porque a gente estava um dia em cada lugar. A gente começou em Salvador, né, Pê? Foi descendo até Porto Alegre, foram 2 anos assim, o terceiro foi gravado. No verão, Ficou 2 anos na Não, porque estrada. ele era... Porque era Era temporada. de verão, era turnê, só era turnê, TV. verão. Quem ouve assim, acha que o cara Mas, passou gente, 2 anos não, viajando. Andando, né? O cara saiu andando de Salvador até Porto Alegre. Seria uma bicicleta, quando tem um jegue, né?
Você Mas usa qualquer recurso. faz muito tempo, isso aí foi antes da Revolução Industrial. Isso daí foi o quê? 2003, 2004, Léo? É, por aí. Eu arrisco pelo meu cabelinho, que eu lembro bem da franjinha, eu ainda era Foi morena, entre cabeludaça. 81 E você entrava ao vivo ali das cidades. É. Cara, que louco, né? Pois é, cara, a gente Super tinha um louco. caminhão, que era Hoje a o que você UEM. faz com um celular, Pois os é, caras precisavam de um caminhão. Um naquela caminhão, época. não dois Dois ou caminhões. três, que é a unidade móvel. Mas a gente o era M, muito, mas a linguagem MTV era televisiva. muito metida a besta, porque Muito. as outras emissoras tinham muito mais condições de dispor dessa tecnologia e não botavam Não o pau na faziam, mesa, não botavam, no caso, na rua, né, na praia e no litoral. Assim não, a MTV é que é muito louca. Muito ousada, muito louca, ousada. Muito louca. É, Sem Zico noção. Góes, Paulo. Joselitos. Hashtag somos todos Joselitos nessa hora. Total. Não, o câmbio, o que dizer do câmbio, né? Ele não tinha roteiro, porque não dava tempo de fazer, né? No dia seguinte você tinha que... Acabou o programa, a gente pega o carro, vai, dorme, tal, acorda, no Você dia dormia na van, seguinte... fala que você ia de van. Quantas pessoas na van? Quantas vans? Conta aí os podres. É, muitas. Eu jamais posso contar isso, porque what happens in vans tem em vans, né? Mas e na bolé do caminhão também. Imagina, não é que nem a Fazenda, que você passa 68 dias... Tem produção, e tem alimentos. pessoas que você se dá bem, pessoas que você se dá mal. Não, são todas as pessoas que se dá mal, né? Brincadeira. Pessoas incríveis, né? Imagina você viajar ali como um moleque, de sunga o dia inteiro, né? Sendo uma estrela nacional ali, chegava nos lugares e tinha centenas de pessoas querendo participar do programa. Era um programa que a gente chegou ao ponto de alugar um carro de som e sair anunciando pela cidade lá em Mirim, Sério? Espírito Santo, que ia ter o maravilhoso, programa. gente. Venha para a arena principal da cidade. Lotou, cara. Claro. Era incrível, Claro. era incrível. Mas aquilo ali era a força da MTV, essa ousadia, né? Esse... Ineditismo agora, mesmo, aqui ainda agora. jovem. É isso mesmo. Tipo, vamos Ineditismo. fazer do jeito que dá e saiu uma coisa maluca, porque são pessoas como vocês. E você né? ficava no estúdio... No paralelo, eu chegava faltando 5 minutos para desespero do Fagner. O programa era ao vivo, eu morava ao lado, né? Eu morava na Bruxelas, eu morava a 130 metros da MTV nessa época. Então eu realmente saía no último momento. Eu nunca fui de me maquiar muito, então era realmente muito rápido. E aí eu já entrava nisso. Não tinha roteiro, como ele mesmo falou, não tinha muito o que me preparar. Era vamos saber onde o Léo tá, me conta, e era isso. E me divertir, né? Saber o que ele tinha aprontado. Dava risada, Gente, era você muito gostava. gostoso o câmbio. Era legal E mesmo. era legal, as pessoas gostavam do Gostava, era um programa. programa bom, né? Um programa bom, feito pelo Fepa Soares, Cacá Marcondes. Fepa, o Cacá. Enfim, pra mim foi, pessoalmente, na minha carreira, foi muito legal, muito positivo, porque imagino. segurei aquele programa, né? Voltei e eu acho que quando eu voltei eu tinha um outro patamar, né? Em relação a como eu saí. Eu tinha mais confiança. Do preparo, você fala, de como você se sentia preparado para encarar o próprio trampo. Exato, e também das pessoas, né, que me viam de tal Saber maneira, né? Os meus colegas, diretores, meu chefe, passaram talvez a me ver de uma outra forma, porque foi um programa bem sucedido e era difícil de fazer, né? Claro, verdade mas, isso, Zico. Como o pessoal viu ele diferente. Ele continuou fazendo o programa em dupla, né? Então... Ganhou um aumento. Ganhou um aumento. Pois Caralho! O aumento quando acabou a MTV. Você vai ganhar um aumento. Pena que a MTV vai acabar. Porra! Ah, caralho! Na cara! Ah, os caras vão lá. Caralho, Isso aí. maravilhoso. Bom, se vocês fossem pedir um videoclipe, aquele esquema, né? Pô, qual seria o videoclipe que marcou realmente uma trajetória de vocês, olhando para aquela câmera robótica? Nossa, é difícil escolher um videoclipe. A gente chamou o Raul Degóis para fazer a câmera, não quis. A gente chamou o Mac, não quis, pô. Chamamos o Assi, não quis. A câmera Isso robótica. é muita mancada. Foi o único jeito, pô. Cadê o Poveda? Foi, que cadê não o tá Poveda, aqui? cara? Povedinha, Pô. cara. Cadê o João? Íris. Cada Poveda. Entendeu? O Arci, o Ari. Arci, Cadê os Ari. brothers?
Nossa, gente, agora eu me lembrei da comunicação de fone. Ali eu encontro. Nossa, agora eu lembrei daquelas arenas de, luau na praia, de rock go, quando eu ainda não era VJ, com a melhor comunicação é a comunicação da técnica, gente. É a melhor. Eu tive o privilégio de poder escutar. O cabo C tá rachado. Aquelas coisas, né, que tipo, eu levo até hoje. Às vezes eu chego num lugar, numa gravação, falo, porque põe o cabo, eu falo, o quê? O cabo C tá rachado. Aí nego me olha. Falo, não sabe nada, Bocó. Isso daí é das antigas. Não sabe nada. Né, Pó de foco, né? Mala de colocar. Né? O Malcolm. Malcolm, todos os nossos brothers. O contato era um grande problema. Muito bom. Mas eu acho que o Sabotagem dos Beastie Boys foi um clipe muito marcante, muito bom, né? Muito. A música muito boa, não envelheceu, quer dizer, envelheceu bem, ao contrário de mim. Mas eu escolheria esse. Só porque foi carnaval outro dia, agora ele quer confete. É verdade. Você escolheria esse? Foi o primeiro que eu pensei. É um bom, né? Foi o que eu escolhi também. Foi. Você tá falando sério? Sim, é um clipe que realmente me marcou muito. Com certeza. Eu lembro de vê-lo fora do ar até, Cara, eu vou falar de um clipe. Lá vendo na fitinha. Na fitinha. De quando tem um clipe pra pensar em Nirvana história também, de videoclipe né? que marca, pra mim, é Chris Isaac, aquele clipe. Aquela estética, Wicked Games, aquela estética que também o Pet Shop Boys usa depois. Aquela linguagem de videoclipe é uma linguagem de videoclipe que falou agora, vem um clipe, não sei nem dizer porquê. É a estética, sem dúvida, mas eu acho que foram clipes que me marcaram, assim. Não é um clipe de sexo, não é um clipe de... Não é, eu poderia dizer erótica da Madonna, que vai inclusive um pouco nessa estética, lógico, carregando a mão na transgressão, que senão não seria a Madonna, mas vai um pouco nessa estética do preto e branco ali e tal, então dá pra fazer esse triunvirato. Boa. Videoclipe. Achei ótimo. Smack My Bitch Up também, do Prodigy. Cacete! Meu Prodigy, né? Esse era chocante. Era soco no estômago. Uau! Poxa, que maravilha. Faltou alguma coisa, pessoal? Precisamos cobrir mais alguma coisa? Não, porque o problema é que se a gente for ficar aqui, a gente vai falando, a gente vai né? ficando. Impressionante. Aconteceu de algum VJ ou de alguém da produção procurar você, Penélope, você dá dicas tão boas e tal, não sei o que, eu tô com esse problema, tô passando... Chegou, o Zico procurou você, Não, eu recomendo que procure o Madeira, porque ele agora cada vez mais credenciado para isso. Ele que vai, eu sou a Gretchen nesse momento e ele é a minha Viviane Araújo. Eu passo a ele esse legado, né? Obrigado. Sensacional. Com essas duas figuras mitológicas que Penélope trouxe aqui dos anais da televisão brasileira, nós terminamos então esse papo maravilhoso aqui no Fala VJ. Muito obrigado, adorei encontrar vocês. Incrível. Querido. Cheirosa como sempre, muito bom. Isso é incrível, Casé. Maravilhoso.